Gestão, para quem duvida. Passando no Jardim Nova Aliança, eu via direto na televisão que era uma invasão. E todo mundo acredita nisso, mas as pessoas não sabem separar exatamente o que é uma invasão de uma ocupação. Invasão é quando você está morando na sua casa, alguém pula lá dentro e quer morar lá ou fazer alguma coisa. Agora, um espaço que não tem ninguém, que está abandonado, há não sei quantos anos, se você está usando lá para morar, que é um direito que todo mundo deveria ter, é uma ocupação, não uma invasão, porque você não está pegando espaço de ninguém, está lá jogado abandonado. A manipulação da mídia é imensa com relação a essas ocupações urbanas e rurais, né? A gente tem visto aí, com o passar dos anos, os movimentos sociais como MST, MTST, etc., MTD, que na verdade fazem ocupações urbanas e rurais. E muita gente tem um preconceito enorme contra esses movimentos por conta do que a mídia fala, que é que eles fazem invasões. E invasão, como o Pedro já falou, não tem nada a ver com ocupação. Né? Esse movimento, inclusive, só entra em terrenos, né? em áreas em que já estão com uma dívida muito grande com o setor público, ou seja, deveriam ser terras públicas já, ou que sejam do Estado mesmo. Ou seja, eles não estão ocupando nada mais além do direito que eles têm de ocupar. É como se o povo estivesse tomando para si mesmo aquilo que é dele. Só que não é assim que a mídia fala, né? A gente acaba ficando desinformado pela mídia, que trata isso como invasão e criminaliza os movimentos sociais que fazem isso, ou as próprias famílias organizadas. Não precisa ser de um movimento, as próprias famílias organizadas de tanta pobreza na favela, como ele falou, que querem uma moradia digna e veem na ocupação uma chance de entrar nessa fila aqui. Olha só, né? A gente está falando de gente que não está querendo nenhuma casa pronta. Não é o Gugu que está dando uma casa para ninguém, não. Eles nem querem isso, eles querem pagar a casa deles mesmo. Só que dentro de um programa habitacional do governo, que é deles o governo, ou deveria ser. Então, eles só querem entrar numa fila que está durando mais de 3, 5 anos para sair um pouquinho de casa. E olha lá. Então a gente está tirando dessas pessoas a dignidade, e quando ele fala a gente, é nós mesmos, não é só o governo somos nós. Então é o nosso reflexo. A gente tem que ir para a rua, por exemplo, para pedir que o governo dê casa para essas pessoas. Isso é muito mais importante, né? É uma coisa muito mais estrutural. Por aquilo que a gente falou do individualismo. A gente só está pensando na gente. Mas eu quero resolver o meu problema. Sim, mas o seu problema faz parte do outro. Aquele problema, uma hora, vai causar o seu problema. E a gente tem que ter esse entendimento maior. Não ser individualista, saber pelo que a gente está protestando e saber ajudar o próximo, principalmente, naquilo que a gente vai protestar, e saber que a condição não pode ser assim, a condição do ser humano. Se coloque no lugar do outro. Veja, do ponto de vista dele, se fosse com você, como você reagiria? Se você tivesse morado na favela, ou não tivesse nem casa. Uma coisa que eu acho engraçado assim também se você tem uma casa e não paga o IPTU, eles vão mandando aviso e você corre um sério risco de perder a sua casa. Pessoas comuns como a gente. Agora, se você for um grande empresário ou tiver terras lá, dívidas por anos, se alguém invadir, é capaz do governo devolver a casa para o empresário. E ele ainda continuar. E ainda continuar com a dívida da terra dele, sem moradia para ninguém. Tem um caso na minha família, inclusive, de uma pessoa da minha família que tem uma casa para alugar, e essa casa foi colocada para alugar e a pessoa simplesmente pagou durante os primeiros meses e depois não pagou mais o aluguel. E era uma pessoa rica que estava alugando. Uma pessoa com condições, digamos assim. Não era uma pessoa pobre, não era um morador de rua. Era uma pessoa com condições alugando essa casa. Ela deixou de pagar a casa por 1 ano e a justiça... Tudo que foi feito na justiça não serviu de nada, porque a justiça disse que não se podia tirar ele de lá. Para você ver a inversão de valores, né? Isso é invasão. A pessoa está morando na sua casa, né, numa propriedade de alguém,
sem pagar e sem sair de lá. Ele não sai de lá, e a justiça protegeu ele ainda. Quando na verdade o que acontece é o contrário, aqueles que estão lá por direito deles, brigando pela sua moradia e ocupando uma terra que precisam, que são os mais que precisam, e que estão ocupando uma terra que já é deles, porque é pública, e esses a justiça rapidinho chuta eles de lá, não deixa eles ficar lá de jeito nenhum. Então há uma inversão muito grande de valores, né? Aqui no questão a gente falava dessas famílias de Nova Aliança, que o Peterson citou, e a conclusão foi a seguinte: as famílias foram para a rua, não para protestar sim, mas depois também para morar, porque tomaram a casa delas. Elas foram despejadas do terreno onde eles estavam e não tinham para onde ir. Então elas foram para a rua e nós tiramos dela não só a casa, mas a dignidade, e a dignidade de um barraco, não é nem a dignidade de riqueza, não, a dignidade de um barraco. Nós forçamos essas famílias a viverem numa favela, numa casa de pau, num barranco, e depois nós ainda tiramos isso delas, ou seja, nós humilhamos elas e depois ainda humilhamos ainda mais, jogando elas na rua. E essa forma como elas são tiradas ainda humilham mais ainda, porque vem com aquelas máquinas enormes derrubando tudo, né? E o pouco que eles tinham, né, sei lá, ou um pouco de roupa, um pouco de utensílio mesmo de casa, vai tudo junto. Às vezes não dá nem tempo de tirar, né? Vem as máquinas e derrubam tudo, e eles saem enxotados mesmo, como se fossem criminosos. Ou melhor, né, porque criminoso não é nem tratado assim, né? Acho que é pior que... Não, acho que essa justiça duvide, né? Como sempre, porque tem um lado econômico muito forte aí por trás. Se você for pobre, se você é pobre ou rico, você será tratado de um jeito diferente. Hoje nós estamos gravando esse vídeo e é à noite e está chovendo aqui em Campinas. Eu tenho minha casa para dormir, ele também tem, ela também tem. E esse pessoal vai dormir aonde? Será que eles vão dormir bem? Fica a dúvida. Ou a certeza. Podemos continuar pensando que ganhar dinheiro é o que mais importa, assistindo às guerras, às crises econômicas e injustiças pelo mundo, enquanto nos distraímos com o lixo fútil da televisão. Ou podemos focar nossa energia na direção de uma mudança real pelo bem-estar da sociedade. É isso que queremos. Vamos todos fazer a diferença. Depende de você.